Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma nova série, uma série sobre perversão sexual. Você vai entender nesse primeiro momento uma palavra introdutória sobre como é que Deus vê o sexo e quais são as mentiras diabólicas com relação à sexualidade humana, ao sexo. Abra a palavra de Deus comigo em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 2. A partir do versículo 2. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 2, é o nosso texto-chave, onde Paulo aqui exorta a igreja do Senhor, o povo de Deus, a prática da santidade. Sempre lembrando que aqui o que nós estamos passando é a cosmovisão cristã, é a perspectiva bíblica com relação ao sexo, com relação à sexualidade humana, com relação a toda essa situação que envolve a sexualidade, ok? Então existe o sexo que é abençoado por Deus e você vai ver que existe aquilo que o diabo desfigurou, que nós chamamos aqui como perversão sexual, tá bom? Então olha o que diz a palavra de Deus. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte de Jesus Cristo. Ou seja, são instruções que Jesus deu ao apóstolo Paulo. Versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, em outras versões diz imoralidade sexual, e aqui engloba tudo isso que nós vamos falar, masturbação, homossexualismo, fornicação, adultério, bestialidade, todas as anomalias sexuais fora do contexto do casamento. No casamento, nós vamos ver, é abençoado, mas fora do casamento, em todos esses comportamentos anormais, e existem muitos mais, nós teríamos que ter vários vídeos para falar acerca deles, mas nós vamos tratar das principais perversões sexuais. E a Bíblia nos diz, pois esta é a vontade de Deus, o quê? A nossa santificação, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual ou prostituição. No grego aqui, porneia. A palavra porneia significa relação sexual ilícita, e aí envolve adultério, como eu falei, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, relação sexual com animais, e toda sorte de impureza que se origina num coração corrompido ou na idolatria, que era muito comum na antiguidade oferecer sacrifícios, aos ídolos e oferecer sexo ilícito diante dos falsos deuses, conforme a tradução original da palavra porneia aqui no grego, traduzido para nós em algumas versões como prostituição, outros como imoralidade no versículo 3. Versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia. E lascívia é interessante, lascívia significa epitomia, vem da palavra grega epitomia, que significa desejo, anelo, anseio, desejo por aquilo que é proibido ou luxúria, tá? Como os gentios, versículo 5, segunda parte, como os gentios que não conhecem a Deus, ou seja, aqueles que vivem como se Deus não existisse. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Deus é o vingador. Deus é quem pune, Deus é quem se ira, Deus é quem condena, Deus é quem trata com seriedade essas perversões sexuais. Porquanto Deus, versículo 7, não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. A palavra impureza aqui significa acatársia. Acatársia significa impureza, impureza física, também no sentido moral, impureza proveniente de desejos sexuais, luxúria, vida devassa ou motivos impuros, é o que significa a palavra acatársia, Acatársia, palavra que significa impureza, traduzido aqui como impureza. Então, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. De acordo com isso, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, não rejeita o pastor Giovanni, nem a igreja cristã, não, mas sim a Deus, diz a palavra de Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo.
Ou seja, quem quer ser cheio do Espírito Santo, quem quer viver uma vida séria com Deus, vive uma vida de pureza na área sexual e não de perversão sexual. Como introdução, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O nosso Deus, vocês sabem, é um Deus que tem um prazer enorme em abençoar os seus filhos. Ele deseja dar do bom e do melhor para mim e para você também. A nossa felicidade, né, o bem-estar de seus filhos, os filhos de Deus, dá grande satisfação para Deus. Os filhos de Deus foram criados para a glória de Deus. E uma das bênçãos que Deus quis dar aos seus filhos é o sexo, dentro do contexto do casamento, é claro. Dentro do matrimônio, debaixo do pacto nupcial, da aliança do casamento. O sexo, né, como a Bíblia nos ensina, é um presente de Deus para o homem e para a mulher, dentro desse limite prescrito na palavra de Deus, dentro do casamento. Mas infelizmente, vocês sabem, temos visto, né, nas ministrações, nos aconselhamentos para as pessoas, que muitas pessoas têm sofrido consequências terríveis da prática sexual ilícita e pervertida. É muito comum hoje, nos dias de hoje, nós vivemos numa sociedade erotizada, uma sociedade extremamente sexualizada, pervertida, onde o sexo ilícito se difunde sobre tudo e sobre todos, inclusive dentro do contexto da igreja do Senhor Jesus. E dentro dessa batalha, né, a nível espiritual, nós temos verificado o resultado, né, da prática, muitas vezes, da feitiçaria e também da idolatria, trazendo essa perversão sexual na vida das pessoas. Nós podemos ver, né, o que a palavra de Deus diz em Romanos 1, 18 a 29. Por exemplo, Romanos 1, 18 fala, né, dessa impiedade ligada à imoralidade dentro da sociedade de maneira geral. Nós vamos ler aqui Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, se você observar aqui Romanos 1, de 18 a 29, existe essa relação entre impiedade e imoralidade. Impiedade e imoralidade que leva aqui, se você observar o contexto, a uma perversão sexual, tá? E nós que lidamos com pessoas, aconselhamento, Ministério de Libertação, por interior, né, nós vemos cada vez mais essa relação entre impiedade, imoralidade, perversão sexual. Essa relação também de influências, de perseguições demoníacas e às vezes até de endemoniamento em pessoas que têm problemas sérios, crônicos na área da sexualidade. Nós também podemos observar, né, nas religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, existem dois tipos de sacerdócios nessas religiões. Aqueles que são extremamente castos, né, e aqueles que são extremamente promíscuos e pervertidos na área sexual. Então nós vemos também aqui uma ligação de espíritos malignos, de espíritos demoníacos com a perversão e a área da promiscuidade sexual. Nós até nos admiramos, né, com os problemas que os demônios acabam gerando dentro da vida das pessoas na área do sexo, em quem se envolve com feitiçaria, ocultismo, umbanda, candomblé e todas essas práticas, né? Perversão é isso, querido. Perversão é sexo ilícito, ou seja, sexo dentro de um contexto proibido por Deus, de acordo com o padrão bíblico. Lembrando que aqui é a cosmovisão cristã, evangélica, mais do que evangélica, protestante, bíblica, como nós lemos aqui na palavra de Deus. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você, para mim? A nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição, ou do sexo ilícito, ou da imoralidade, a palavra original, porneia, né? Temos, claro, pela graça de Deus, nós temos observado também Deus agindo nessa área, curando, restaurando, libertando pessoas que são viciadas na área sexuais, libertando também pessoas que têm problemas crônicos na área da homossexualidade, lesbianismo, incesto, e todas aquelas pessoas também que ao longo da sua história, talvez de alguma maneira, sofreram agravos na área sexual, abuso sexual. Deus é capaz de libertar, curar e restaurar, tá bom? Qual é o contexto brasileiro quando se trata da perversão sexual
dessa questão da sexualidade deformada pelo inimigo das nossas almas. O Brasil, vocês sabem, é conhecido como um dos países mais sensuais do planeta, né? Talvez aí junto com a Tailândia e alguns países da África, né? O Brasil seja um dos países mais sensuais do planeta. O carnaval é um exemplo disso. O carnaval, né, com toda essa perversidade, permissidade, é um símbolo do nosso estilo de vida brasileiro, comum, corriqueiro, sem Deus, né? Nós somos conhecidos, os brasileiros, como exportadores de homossexuais, exportadores de prostitutas, né? Infelizmente isso acontece, isso é muito comum, vocês sabem disso, transexuais, né? E fomos, por exemplo, muito criticados quando a lambada apareceu no mundo e começou a ser tocada nos países da América Latina. Eles ficaram horrorizados, né? com a lambada, com as músicas ali baianas, aquela música do El Chan, da música na garrafa, do bumbum, né? São apenas expressões da nossa cultura brasileira pervertida quando se trata da sexualidade. O Brasil tornou-se o número 1 também no mundo em prostituição infanto-juvenil. Vocês sabem, né, em várias partes do Brasil, a prostituição, infelizmente, a pedofilia, a prostituição infanto-juvenil é comum, é corriqueiro, é uma lástima, é uma vergonha para a nossa nação, todas essas manifestações de prostituição infanto-juvenil precisam ser denunciadas, né? O Brasil cultua também através da TV o sexo e a violência. Nós vemos isso nas novelas, nos filmes, né? O sexo tem sido deturpado através da mídia, tem sido explorado, e o homem e a mulher têm sido coisificados. O que é isso? A coisificação do homem, ou seja, o homem e a mulher têm se tornado uma mercadoria, um fetiche, tem sido coisificado, tem deixado de ser um ser humano e se tornado uma coisa, um objeto, uma mercadoria, algo que pode ser comprado. Coisificação do ser humano é a banalização, né, do ser humano através do sexo pervertido. A mulher e o homem têm se tornado isso, um objeto sexual. O sexo, né, que no contexto da Bíblia era para unir e fortalecer a comunhão, com doação, com a alegria do outro, transforma-se então nas mãos do inimigo, nas mãos de Satanás, em apenas um meio de se buscar o prazer próprio, ou seja, o prazer egoísta, o prazer muitas vezes narcisista, um prazer destruidor. O instrumento de Deus, né, o dom de Deus, o presente de Deus ao homem e à mulher, tem se transformado em objeto de exploração. Nós estamos nos referindo ao sexo. Tem sido explorado, né? Tem provocado destruição e tem provocado a morte, tanto espiritual como morte física de muitas pessoas. E por que tudo isso? Porque o sexo foi criado por Deus para a preservação da vida. Presta atenção, o sexo foi criado por Deus para a preservação da vida e da raça humana. Também geração das famílias. Por exemplo, um casal é uma pequena civilização, porque deles vêm filhos. E às vezes, você sabe, as primeiras famílias humanas geraram civilizações. Então o sexo foi criado por Deus para a preservação da vida, da raça humana, das famílias, para a comunhão entre duas pessoas, marido e mulher. E se o sexo, né, foi criado para expressar esse amor, o compromisso entre duas pessoas, por que ele tem se tornado um instrumento de destruição na vida de muitas pessoas? Porque vocês sabem, o maior inimigo de Deus e dos homens andou pregando mentiras terríveis, que muitas pessoas têm colhido né, como consequências essas mentiras satânicas, tá bom? Então no vídeo a seguir nós vamos falar sobre algumas mentiras de Satanás com relação ao sexo. Nós demos apenas uma palavra introdutória, nos referindo ao que Deus pensa acerca do sexo, a ligação que existe entre a impiedade, a imoralidade e a perversão sexual. Nós falamos qual é a vontade de Deus para mim e para você, é que nós nos abstenhamos, ou seja, deixemos de lado, você e eu, venhamos a dizer não
à prostituição, à imoralidade, ao sexo pervertido. É esse o coração de Deus, e possamos possuir os nossos vasos, o nosso corpo em santificação e honra diante de Deus, ok? Então dê um joinha aí no nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas. É uma série que nós vamos falar sobre perversão sexual. Esse é o primeiro vídeo. Logo o seguinte vídeo nós vamos falar sobre algumas mentiras de Satanás com relação ao sexo, e tratando mais sobre esse assunto, ok? Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, a bênção do Senhor esteja sobre você, a sua casa e a sua família. Faça seus comentários abaixo, dê um joinha, siga o nosso canal, que Deus te abençoe, youtube.com/prgiovanni. E o nosso Instagram é @prgil, G-I-O, ok? Deus os abençoe. Estamos aqui para ensinar mais e mais dos princípios e valores cristãos, daquilo que Deus diz na sua palavra, para vivermos uma vida que realmente agrada a Deus. Um abraço, beijo do pastor Giovanni, Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Jesus venham sobre você. Amém.